Hoje eu quero, nessa primeira devocional, nessa primeira meditação, mais curta, né, como a gente já fez em Tiago, eu quero que a gente possa dar um início, né, e mostrar um pouco da razão dessa carta e do início, principalmente dessa igreja, que é a igreja de Filipos. E aí, para isso, eu quero ler apenas os 2 versículos de Filipenses, que diz assim, né? Na sua Bíblia talvez esteja escrito prefácio e saudação. E aí começa então a carta assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Se você puder abrir agora a sua Bíblia, lá em Atos 16, e nós veremos então hoje sobre o início de uma igreja. O início de uma igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta, só para você meditar um pouco, né, e pensar, que é a seguinte: você já pensou como que as igrejas elas começam? Já parou para pensar como que igrejas começam? Como que as igrejas elas começavam lá em Atos, né? Então você pode ver como que as igrejas começam lá em Atos, como que as igrejas hoje começam no dia a dia, na nossa atualidade, né? Teve uma vez que eu vi na internet, né, um anúncio de uma pessoa querendo começar a igreja. Ele colocou assim: sou pastor e preciso de sócios para poder começar uma igreja em tal lugar, assim e assim. Já tem um ponto, né? A ideia já tem um ponto, já tem um lugar, e aí só preciso de pessoas para poder investir numa igreja, né? Tem uma outra frase que diz, né, pequenas igrejas, grandes negócios. A ideia de que a igreja é como se fosse um CNPJ que desse lucro e etc e tal. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, como que as igrejas começam? Será que existem passos a serem seguidos? Pessoas específicas que eu tenho que evangelizar? Então eu vou evangelizar os mais ricos, ou vou evangelizar os mais pobres. Eu quero uma igreja com esse tipo de pessoa específica, e não quero a minha igreja com outro tipo de pessoa, né? Será que eu tenho que fazer um cronograma de atividades para aquela plantação? Eu quero começar a igreja só com crianças. Ou como, por exemplo, a Bola de Neve começou, que foi só uma igreja para jovens, né? Ele começou a igreja que a ideia era só alcançar os jovens. Ou uma igreja para adultos, ou uma igreja para famílias, para casais. Como que a igreja, ela de fato, deve se iniciar? O início e o crescimento de uma igreja acontece com a direção de Deus. E esse é o ponto aqui. O início e o crescimento de uma igreja, ela acontece somente com a direção e a graça de Deus. A igreja de Filipos, né, chamada aí dos Filipenses, a qual Paulo está escrevendo essa carta, ela começou de uma maneira bem estranha, para ser bem sincero. Começou de uma maneira inimaginável, com 3 pessoas que talvez você nunca começaria uma igreja com essas 3 pessoas específicas. E é o que nós veremos agora em Atos 16. Atos 16. Primeiramente eu quero ler versículos de 11 ao versículo 15. E aí vocês vão me responder, então, qual é a primeira pessoa inesperada a qual essa igreja ela começa. Diz assim, Atos 16, 11 a 15. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade
permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Como que a igreja ela começa? Qual a primeira pessoa, então, que começa essa igreja em Filipos? Como que é? Com uma mulher, certo? A igreja começa com uma mulher. Por que que isso é diferente? Primeira informação aqui. Filipos era a primeira cidade romana da Macedônia, que quando uma pessoa ela vinha da Ásia, então uma pessoa saindo da Ásia, olha que ela entrava na Europa, a primeira cidade era Filipos, e era uma cidade romana. Isso é muito importante. Ou seja, essa cidade ela tinha uma grande importância porque ela era como se fosse uma pequena Roma. Então, a forma que ela era feita era para mostrar o quanto que os romanos eles eram bons. E também tinha um grande comércio e grande movimentação. A igreja, então, ela começa porque Paulo, ele vai, então, e ele encontra um lugar, aquele julgou, que parecia que havia mulheres, talvez homens ali, mas principalmente mulheres, que estavam em uma reunião de oração. E Paulo viu essa situação, essas mulheres orando, e então Paulo se reúne a elas e prega o evangelho. Possivelmente aqui está Paulo, Lucas e Silas. Então eles vão e aí se reúnem a essas mulheres. Por que que isso é diferente? Porque quando Paulo entrava em cidades, qual que era o primeiro lugar que ele ia? Nas sinagogas. Quando Paulo entrava, principalmente no sábado, o primeiro lugar que ele ia era nas sinagogas. Independente do lugar que ele ia, ele procurava uma sinagoga para poder pregar o evangelho lá. Ou seja, isso indica que essa cidade, na verdade, não tinha sinagoga. Não tinha judeu. Possivelmente tinham poucos judeus, porque não tinha então essa sinagoga. E aí Paulo vai e acha um lugar onde existiam pessoas tementes a Deus, que não eram judeus, mas temiam ao Senhor. E quando Paulo prega o evangelho para lá, uma mulher se converte, pelo menos uma mulher se converte. Essa mulher não era dali, ela era de Tiatira, uma outra cidade, ela estava ali possivelmente a negócios, porque ela vendia púrpura, e era uma mulher então rica, possivelmente uma mulher muito rica, ao ponto de ter até uma casa ali onde ela talvez passava um tempo e aí voltava para Tiatira para poder fazer negócios. Ela escutou a pregação, ela foi batizada e convidou os discípulos para o seu lar. Então a igreja ela não começa com líderes religiosos, a igreja não começa com homens, a igreja começa com uma mulher temente a Deus. E possivelmente, então, a igreja ela passou a se reunir na sua casa. Até hoje, se você for lá para Filipos, né, a maioria das coisas estão em ruína, mas se você for para Filipos, tem uma casa, e é uma casa que parece uma casa comprida, depois pode pesquisar na internet, bem ajeitadinha para poder fazer os cultos, e nessa casa chama a casa de Lídia. Possivelmente, então, ela transformou o seu lar em uma igreja. Transformou o seu lar no lugar onde as pessoas poderiam então se reunir e começou a igreja ali, naquele ambiente. Então, a igreja de Filipos lá começa primeiramente com uma mulher rica. Diferente de muitos outros lugares que começavam com homens, que começavam com judeus, que começavam com, possivelmente ali, judeus que eram fiéis ali na sinagoga,
a igreja começa primeiramente com uma mulher. Segundo, e aí talvez uma das partes mais pontuais aqui, mais interessantes, é dos versículos 16 a 18. A segunda pessoa, e aqui eu coloco como possibilidade, probabilidade, tá? A segunda pessoa a compor então essa igreja. Versículos 16 a 18 diz assim: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, então talvez um outro dia, né? Veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Esta jovem, então, era uma jovem adivinhadora. Ela estava possuída de um espírito, possuída de um demônio, que dava este poder ou estratégia de poder adivinhar as coisas das pessoas, né? E aí tinham donos desta mulher, desta jovem. Talvez essa palavra jovem significava que ela tinha talvez uns 14 a 15 anos. Então tinham donos desta jovem que ganhavam lucro com a adivinhação desta mulher, né? Com a adivinhação principalmente desse demônio, desse espírito demoníaco. E aí Paulo fica bravo, porque essa mulher chega e diz: olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam para vocês o caminho da salvação. E aí Paulo fica bravo. Por que Paulo fica bravo? Parece estranho, né? Porque Paulo fica bravo com essa situação. Ele fica bravo porque ele estava com receio do que iria acontecer logo em seguida, que é então a sua prisão. Ele sabia que se esta jovem ficasse dizendo o tempo todo, né, que eles anunciam uma salvação. Vou voltar aqui. Se esta mulher, ele sabia, né, Paulo sabia que se essa mulher ficasse dizendo quem eles eram, logo eles iam ser presos. Porque eles não estavam em um ambiente onde as pessoas adoravam a Deus. Estavam em um ambiente muito romano mesmo. Então, por conta disso, Paulo sabia que se fosse exposto claramente que eles eram cristãos, que eles eram de uma outra religião, logo eles iam ser presos por causa disso. E, dito e feito, aconteceu de fato esta prisão. Paulo fica bravo não então porque ela estava contando uma mentira, não era por causa disso, mas também ele talvez fica bravo com essa situação de pessoas ganhando dinheiro através de uma jovem. E aí, diante disso, ele vai e aí expulsa o demônio dela e ela, então, para de adivinhar. E aí, possivelmente, né, por isso que eu coloco uma probabilidade, possivelmente essa jovem foi integrada nessa nova igreja. Como o espírito dela foi expulso, é possível, então, que a segunda pessoa a ser membro dessa igreja, né, foi uma jovem, que era uma jovem adivinhadora, uma ex-endemoniada. Então, a primeira, uma mulher rica, a segunda, uma ex-endemoniada. Bem diferente aqui, né? Bem diferente essas duas pessoas. Qual a terceira pessoa, então, a completar esta igreja? Versículos 19 até o 35, tá? A leitura é um pouco maior. Diz assim: Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então, a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites,
os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. A terceira pessoa, então, a primeira uma mulher rica, que não era de lá, a segunda uma jovem adivinhadora, a terceira um carcereiro. Um carcereiro. A última pessoa, então, é este carcereiro, né? O carcereiro, naquela época, né, o carcereiro romano, a gente não pode colocar aquela imagem como o irmão Anderson, né? Como o irmão João fala, o irmão militar. Não era essa ideia de um policial bonzinho. Pelo contrário, carcereiro era o pior policial que existia. Era o mais maldoso, era o mais impetuoso. Por quê? Porque ele quem colocava as pessoas na cadeia, é ele quem decidia se ia alimentá-las ou não, é ele quem chicoteava aqueles presos e que maltratava aqueles presos. Então, um carcereiro romano, não era uma pessoa boazinha. Era possivelmente as piores pessoas que existiam naquela época. Paulo e Silas, então, são presos, açoitados, talvez por outros soldados, ou talvez por esse carcereiro, ou talvez por outras pessoas da cidade. Eles resistem à prisão, eles cantam ao Senhor, dão bom testemunho, Deus envia o terremoto, abre a prisão, o carcereiro ele quer se matar, então, por achar que as pessoas tinham fugido, né, os presos tinham fugido. Isso mostra o quanto que era forte a cobrança que ele tinha. Então ele olha e fala: já que os presos fugiram, eu vou me matar, porque é melhor eu me matar agora do que eu ser morto depois, e talvez eu também vou ser preso, eu também vou sofrer açoites, então é melhor eu me matar logo. Mas aí quando ele vê que os discípulos estavam ali e não fugiram, ele pede: o que eu posso fazer para ser salvo, para ser liberto? Eles dizem: olha, a única forma de você ser liberto é se você crer no Senhor Jesus. E então você vai ser salvo. E aí essa história, ela acontece, ele crê, ele é batizado, ele prega o evangelho para a sua casa também se converte ao Senhor, todos são batizados. E aí o versículo termina lá no versículo 35 e traz bem a essência do que era a igreja de Filipos. E que diz assim: deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande
Grande o quê? Diz aí. Grande alegria por ter crido em Deus. Então esse carcereiro, ele saiu de uma possível morte para a libertação e com isso trouxe grande alegria a todos, né, por ter crido em Deus. Então essa manifestação de alegria, ela é espalhada por toda a igreja. A igreja de Filipos, ela é conhecida justamente pela alegria em Deus, que é o que nós veremos. Irmãos que passavam por grandes dificuldades, eles não tinham tanta liberdade assim de pregar o evangelho, mas ainda assim eles pregavam fielmente. E era uma igreja alegre, era uma igreja que dava alegria para Paulo. Era uma igreja que, como nós veremos, estava agora enviando ofertas para Paulo, para ele continuar a sua missão. Então foi uma igreja conquistada, né, por Deus, através de uma mulher rica, através de uma jovem adivinhadora e através de um carcereiro. O que nós podemos então aprender com isso, resumindo, é que uma igreja verdadeira é iniciada e guiada pela graça soberana do Senhor ao converter as mais diversas pessoas para fazer parte desta comunidade. Uma igreja verdadeira era iniciada e guiada pela graça soberana do Senhor ao converter as mais diversas pessoas para fazer parte desta comunidade. O que nós podemos tirar então de lição para nós aqui? Primeiro, nós devemos confiar no poder de Deus que transforma qualquer vida. Uma igreja, ela não começa com pessoas específicas. Uma igreja não começa pensando só em jovens, pensando só em crianças, pensando só em alcançar aquele tipo de pessoa, se é pobre, se é rico. Uma igreja, ela começa com vários tipos de pessoas. E nós podemos crer que Deus ele pode transformar a vida dos bêbados, que Deus pode transformar a vida das piores pessoas que existem na nossa cidade. E a gente pode confiar nisso. A minha igreja não vai ser acessível para aquele tipo de pessoa. Eu não quero nem rico ou não quero os pobres na minha igreja. Por que não? Eu não quero essa turma aí que é ladrãozinho, que mexe com esse tipo de coisa. Por que não? Deus pode transformar qualquer vida. Deus pode transformar tanto rico, tanto pobre, tanto carcereiro, tanto a ex-endemoniada, que estavam na mesma igreja. Na mesma igreja. Esses três tipos de pessoas se tornaram irmãos. Se tornaram irmãos. Pessoas que talvez nunca teriam qualquer contato antes de Cristo. Nunca nem talvez se conheciam antes de Jesus. E se tornaram irmãos na fé. Uma mulher rica, um carcereiro e uma adivinhadora, uma ex-endemoniada. Se tornaram irmãos. Então nós podemos confiar no poder de Deus que transforma qualquer vida. Quem que a gente vai alcançar? Todo tipo de pessoa. Quem que a gente quer que Deus transforme? Todo tipo de pessoa. E segundo, então, e aí é mais o desejo do nosso coração, é que nós devemos querer que as pessoas mais diversas se convertam e estejam na igreja. Nós devemos querer. Quem que a gente quer alcançar? Todas as pessoas. Todas as pessoas. E aqui a gente poderia delongar, alistando todo tipo de pessoa, mas todas. Por isso que lá em Timóteo, Deus diz, né, que ele tem o desejo de salvar todas as pessoas. E ali, uma melhor tradução seria que Deus tem o desejo de salvar todos os tipos de pessoa. Porque Paulo está dizendo para orar pelos reis, pelos magistrados, pelos governadores, porque Deus também tem o desejo de salvar também os governadores, também os magistrados, também os poderosos, e tem o desejo de salvar
os mais pobres, os mais simples, os jovens, as crianças, os adultos. A igreja, ela tem que ser acessível para todo tipo de pessoa, mas não deve ser acessível no sentido de venha e esteja da forma como você quer. Não, venha e se converta. Venha e seja transformado. Essas 3 pessoas foram transformadas totalmente. O carcereiro possivelmente perdeu seu emprego. Bem provável mesmo que ele perdeu seu emprego. Ou então ele mesmo saiu desse emprego e se tornou talvez alguma outra coisa. Então ele não continuou na sua vida, não continuou sendo um carrasco. Ele transformou, Deus transformou a sua vida e ele então começou a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Mas nós devemos desejar que as pessoas então mais diversas se convertam e estejam na igreja. Esta igreja então de Filipos, ela trazia alegria a Paulo. Diferente de tantas outras, essa trazia alegria a Paulo. E eu espero, iniciando essa nova jornada, que a gente possa ter esse desejo de que a nossa igreja se torne uma igreja que não alegre Paulo, mas uma igreja que alegre a Deus, porque nós também estamos dispostos a alcançar qualquer tipo de pessoa para que sejam transformados pela graça de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? E aí depois, se você quiser comentar alguma coisa sobre o que você aprendeu hoje, tá? Você pode comentar. Mas vamos orar primeiro, e aí depois vocês fiquem à vontade. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque podemos confiar de que a igreja, ela começa e cresce não pela nossa própria força, mas pela graça soberana do Senhor. Nós podemos, ó Deus, e devemos evangelizar todo tipo de pessoa. E o Senhor pode nos usar e quer nos usar para alcançar a quem o Senhor quiser. Ó Deus, eu te peço que o Senhor nos ajude a ter esse desejo ardente de alcançar qualquer pessoa, de não ficar escolhendo no dedo aqueles a quem a gente quer pregar o evangelho ou não, mas de pregar para o rico, para o pobre, para a criança, para o adulto, para quem seja, ó Deus. Que nós tenhamos esta ousadia de pregar o evangelho a qualquer pessoa, para que a igreja ela esteja também diversificada, ó Deus, porque a igreja é isso. Há uma pluralidade de pessoas reunidas, todo tipo de pessoa, e que louva ao Senhor. E é uma esperança daquilo que será no céu, pois no céu, toda língua, toda nação, todo povo, toda cultura estará reunida ali como um só povo do Senhor e podendo proclamar a alegria de estarmos ali salvos eternamente contigo. E eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a termos alegria nesta igreja em poder compartilhar o Evangelho mais e mais com outras pessoas. É o que oramos em nome de Cristo. Amém.